Então esse aqui é o Zombicide Black Plague, ou Peste Negra. Pra quem não conhece, o Zombicide é um jogo cooperativo que a gente tem que matar zumbis. É a gente contra o jogo. Pra mim é um dos jogos que eu mais gosto, por ele ser bem completo. Então ele tem ali o tabuleiro, ele tem miniaturas, ele tem cartas, rolagem de dado, a gente sobe de nível, a gente equipa o personagem. Então pra quem gosta de RPG, é um jogo ideal ali, né? E aí o Zombicide ele tem 4 linhas. Ele tem a linha fantasia, que é essa daqui, tem a versão faroeste, tem a versão ficção científica, que é ali no espaço, e a versão moderna e clássica, né, que se passa nos tempos atuais. E para todas elas é praticamente as mesmas regras, só muda uma coisinha ou outra ali. E aí cada linha vem com as caixas bases, tem algumas expansões e alguns sets especiais também, que tem até alguns personagens conhecidos, tipo Thundercats, Tartaruga Ninja, Monty Python. Mas nesse caso aqui, eu comprei a primeira caixa da linha fantasia, que é a caixa base, e só com ela aqui já é possível jogar tranquilamente. É um jogo um pouco carinho, mas ele também vem muita coisa aqui na caixa, é uma caixa bem pesada. Mas assim, esse aqui, por exemplo, o Black Plague, ele tá sempre em promoção. Então olhando aqui a caixa, né, a gente já vê os elementos que vem aqui atrás. É um jogo que dá pra jogar de 1 a 6 pessoas. É um jogo difícil e também um pouquinho demorado. Se prepara ali pra ter 1 ou 2 horas de jogo mais ou menos. Abrindo aqui a caixa, a gente vê aqui o manual. Então é um manual bem grosso, bem grande aqui, até assusta um pouco. Mas quando a gente começa a ver, ele explica muito bem, tem muito detalhe, é uma qualidade de impressão muito boa. Assusta um pouco as regras aqui, mas justamente nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho delas, para tentar clarear um pouco aqui as ideias. No final aqui do livro, ele tem 10 missões, então dá para seguir aqui todas as missões dele. Então aqui é a missão 1, missão 2, missão 3, e aqui a gente vai seguindo, é tipo um modo campanha aqui que ele fala. E também tem aqui no fim do livro todas as habilidades que os personagens têm, então é bastante coisa. No decorrer do jogo é normal a gente ficar consultando isso daqui, tá? Porque é tanta habilidade que a gente esquece mesmo. E também, além dessas 10 missões que vem aqui, no site oficial do Zombicide mesmo, tem mais missões ali extras que a gente pode pegar, são missões feitas por fãs e tudo mais. E também, conforme a gente for jogando, a gente pode criar nossas próprias missões. Aí todas as miniaturas vêm nesse insert aqui, de papelão, só que eu não guardo elas aqui, porque no decorrer do jogo é complicado a gente ficar guardando certinho na ordem aqui e tal, então eu acabo não usando isso daqui. E eu comprei aqui algumas caixas para guardar e organizar todos os elementos do jogo. É muita coisa. As miniaturas do zumbi são essas aqui, elas não estão pintadas, mas é assim mesmo. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que não pinta, preferi deixar assim mesmo. E também os sobreviventes e todos os elementos do jogo estão aqui. Os heróis aqui no caso são esses carinhas aqui. Aí a gente tem aqui as cartas de equipamentos. Todas as minhas cartas estão eslivadas aqui, tá? Então a gente tem aqui bastante equipamento. Algumas cartas aqui de equipamento inicial e também algumas cartas de equipamento especial. E as cartas de zumbis, que são essas daqui, que a gente vai puxando ali no decorrer do jogo. Tem aqui também as fichas dos personagens. Então cada personagem aqui tem uma habilidade diferente. E aí cada personagem corresponde a uma miniatura aqui. Vem aqui também esses dashboards, como são até 6 jogadores, então vem 6 dashboards desses. Que aqui é onde a gente vai controlar aqui nosso nível, a gente coloca o personagem aqui, a gente vai ganhando aqui os equipamentos que a gente tem. Então são 2 equipamentos na mão, até 5 equipamentos na mochila. A gente vai colocando aqui nosso marcador de habilidade também, a gente vai subindo os níveis. Então é um dashzinho aqui bem legal e cada personagem recebe um desse aqui. E aqui na caixa também vem 9 tabuleiros. E é um tabuleiro frente e verso. Aqui no cantinho dele tem uma numeração dele, então esse daqui no caso é o número 9. E aí a gente pode ligar neles, ligando eles assim, e aí a gente vai montando aqui nosso cenário. Então, se a gente quiser uma missão mais simples ali, a gente pode usar 1 ou 2. As missões mais complexas ali, a gente pode usar até os 9, e aí tem que ter um espação na mesa. E também vem esses 2 tilezinhos aqui, que são de cripta. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre elas. Então vocês podem ver que é bastante coisa ali que vem na caixa. E aí como é que começa mesmo o jogo? Então aqui no livro a gente tem algumas missões, por exemplo, né? E aqui ele vai falar exatamente quais são os tiles que você precisa para organizar a missão, quais são os elementos, as portas, qualquer melhor disposição. Para o nosso exemplo aqui, peguei esses 2 aqui qualquer, então peguei aqui o tile 6V e o 5R. Cada espacinho aqui é uma área que a gente pode andar, então a gente tem as áreas externas e as áreas internas. Então pode ver que essa área aqui, por exemplo, ela ocupa um espaço único, ela não tem uma divisão aqui que nem esses quadradinhos de rua. Aqui na verdade a gente tem 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espaços nesse tabuleiro. Aqui a gente tem as áreas específicas dele mesmo, e aí é só a gente ligar uma no outra. É um tipo de tabuleiro que a gente pode ligar da maneira que a gente quiser. Se a gente quiser virar desse lado aqui e colocar assim, a gente também pode. Se a gente quiser colocar dessa maneira, a gente também pode. A gente escolhe como a gente quer montar o cenário. Isso eu acho muito legal, muito sensacional do Zombicide. A gente permite ali ele ter uma rejogabilidade muito grande por conta disso. Se for seguir aqui o livro, bem no comecinho dele, ele fala, se você tá começando agora, é aconselhável você jogar com um sobrevivente. Mas assim, se você fizer isso, é muito, muito, muito difícil. Eu mesmo, quando jogo sozinho aqui, eu jogo com 6, porque é bem difícil o jogo. Daí a gente monta a ficha do sobrevivente. Vamos supor aqui, pro nosso exemplo, eu vou usar 2 sobreviventes. Então eu vou pegar 2 fichinhas dessa, a gente coloca aqui o nível na posição 0, e aí vamos escolher aqui os personagens. Vamos supor aqui, eu gosto muito de jogar com o anão, então eu vou deixar o anão aqui, e vamos supor aqui que eu vou pegar aqui a Anne. A Anne é tipo uma freira aqui, né? Posiciona eles aqui. A gente procura aqui as miniaturas correspondentes, então eu já deixo ela até guardada junto com a basezinha aqui colorida. Então tá aqui nossas 2 miniaturas. E aí a gente posiciona aqui esses pininhos aqui. Esse aqui é na posição 0. Aqui são os danos, tá? Conforme a gente for tomando dano, a gente vai subindo isso aqui. Quando chegar no 3, o personagem ele morre. Então a gente posiciona aqui. A gente posiciona um pininho na primeira posição aqui. E a gente já deixa os pininhos extras que a gente vai usar no decorrer do jogo aqui também. Então praticamente nosso dashzinho ficou dessa maneira. Então pegando aqui como exemplo, como eu falei, aqui em cima são os danos que a gente vai tomando. Então, a gente começa aqui na posição 0. Aqui é o nível que a gente vai subindo. Para cada zumbi que a gente mata, a gente vai subindo aqui. Quando a gente alcança aqui o amarelo, a gente ganha uma habilidade a mais. Então todos os personagens começam aqui com a habilidade azul. No caso dela aqui é um louco por sangue. E o caso do anão aqui, ele tem uma habilidade que é pele de ferro. E aí, por exemplo, subir para amarelo, a gente vai tirar um pininho daqui de cima e vai colocar aqui. Ou seja, ela ganhou mais uma ação. E aí são incrementais, tá? Não é que a gente vai perder a habilidade anterior. A gente agora tá com 2 habilidades. Porventura chegar aqui no laranja, a gente vai tirar o pininho daqui, a gente vai escolher uma das 2 laranjas que tem aqui. E a mesma coisa, quando chegar no nível vermelho, que é muito difícil aqui, a gente vai tirar daqui e escolher uma das 3 habilidades em vermelho aqui que a gente quiser. O dashzinho fica dessa maneira aqui mais ou menos. O personagem pode segurar 2 armas na mão, mais 5 itens na mochila, e também tem um espaço aqui especial, que aí cada personagem ele pode guardar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui ou você pode guardar uma armadura, ou no caso dela aqui, ela pode guardar uma adaga. No caso do anão aqui, ele pode guardar um escudo. E aí, mas o que é o pele de ferro? O que é o louco por sangue? Como eu falei, a gente tem que ficar muito de olho ali na última página do livro, porque é muita habilidade. Conforme a gente vai jogando, a gente acaba decorando, tá? Então, o pele de ferro aqui, ele tem como se fosse uma armadura. Então, se a gente for receber um dano, a gente enrola um dado ali. Se tirar um 5 ou mais, a gente previne esse dano. O louco por sangue, ela pode movimentar até 2 espaços e já fazer uma ação de ataque. Mais pra frente aqui eu vou falar o que são os turnos ali. Então, basicamente, o dashzinho tá aqui pronto. A gente deixa aqui próximo da mesa. Na missão ali, normalmente fala onde que os personagens começam, tá? Vamos supor que a gente vai começar aqui. E aí a gente pega essas cartinhas aqui. Então, essas aqui de fundo azul claro, elas são cartas especiais de cripta. Por enquanto a gente não usa, a gente só usa elas quando a gente tá usando aqui o cenário de cripta. Mais pra frente ali eu falo um pouquinho melhor sobre eles. E aqui, essa carta aqui com um fundinho meio cinza, elas são equipamentos iniciais, tá até escrito aqui, equipamento inicial. E aí tem 3 espadas curtas, um martelo, um arco e uma explosão de mana. Então a gente pode distribuir aqui conforme a gente quiser com os personagens que a gente tá jogando. Eu gosto de entrar aqui no clima, então acho que faz sentido o anão, ele ficar com um martelo, então a gente coloca ele na mão dele aqui. E a Anna, vamos supor aqui que ela tem aqui uma espada curta. Até a própria figurinha dela aqui, ela segura uma espada, tá vendo? Os equipamentos iniciais foram distribuídos. E aí a gente embaralha aqui as cartas de equipamento, que é esse fundo vermelho, deixa próximo do tabuleiro aqui. E as cartas de zumbi, que é o fundo amarelo, a gente também embaralha e deixa próximo aqui do tabuleiro também. Tem mais elementos também, como eu falei, as missões ali, elas vão falando o que cada coisa faz, né? Esses xizinhos aqui são missões, né? Vamos supor aqui que para esse cenário aqui a gente tem que pegar um objetivo aqui dentro desse sarcófago e de repente um objetivo aqui também dentro desta salinha aqui. E aí tem as portas, né? Que a gente coloca aqui. Normalmente a missão fala qual que é a disposição das portas, então vamos supor que a gente coloca as portas aqui, um para cada cômodo aqui. E tem essas fichinhas aqui também que são as entradas de zumbi, né? Vamos supor aqui que para esse jogo os zumbis eles vão entrar deste lado
e deste lado aqui. Algumas missões tem a saída, né? Tem aqui essa azul e a verde, normalmente tem as fichinhas ali, azul e verde também, dependendo da missão. Se você puxar a fichinha azul, a entrada do zumbi azul ela fica ativa. Então vai muito de missão para missão. Para nossa missão aqui, vou no simples aqui. Tem essas fichinhas de barulho também, que conforme a gente vai fazendo barulho, é super importante a gente colocar isso no tabuleiro. E tem algumas fichinhas aqui também. Normalmente a gente usa dependendo da missão. E daí assim, nas regras oficiais, ele fala pra gente escolher a ficha do primeiro jogador. E aí vamos supor aqui que a gente tá jogando em 2. Vamos supor que o primeiro jogador sou eu aqui. E aí, terminei meu turno, eu vou passar a minha ficha pro jogador do meu lado. Seja a esquerda, a direita, enfim. E aí ele também faz a jogada dele conforme ele quiser. Só que assim, se é um jogo cooperativo, eu não sigo essa regra. Eu gosto de jogar o quê? Se a gente tá jogando junto, a gente joga aqui que for mais estratégico aqui pra gente fazer nossas jogadas. Então, eu não sigo essa regra de quem é o primeiro, quem é o segundo, sabe? A gente entra num acordo aqui, todo mundo joga junto. Mas claro que cada personagem ele faz as suas ações no turno dele. E como que funciona as ações mesmo, né? O Zombicide ele tem 3 fases, que são o turno dos jogadores, o turno dos zumbis e depois a fase final. A fase final praticamente é só pra limpar aqui essas fichas de barulho. Então, na fase dos jogadores, inicialmente os jogadores podem fazer 3 ações. Claro que no decorrer do jogo a gente pode ir ganhando mais, que nem aqui quando a gente sobe pro nível amarelo, automaticamente a gente já ganha uma ação a mais, e aí fica com 4, mas todo mundo começa com 3. E o que pode fazer nessas 3 ações? A gente pode andar no tabuleiro, e a gente anda como a gente quiser. A gente pode abrir uma porta, a gente pode, dentro de alguma construção, fazer uma busca aqui dentro, a gente pode trocar de equipamento com um amiguinho aqui que tá na mesma área que ele, a gente pode pegar a ficha de objetivo, a gente pode fazer barulho no lugar que a gente tá, ou simplesmente não fazer nada. Então, qualquer coisa que a gente fizer no jogo, a gente tá gastando uma ação. Então, pra andar, como é que a gente faz? A gente não pode andar na vertical, a gente sempre pode andar pelas áreas que estão abertas, né? Nesse caso aqui do anão, tenho 3 ações. Se eu quiser vir pra cá, eu faço 1, 2, 3. Ou se eu quiser fazer isso, 1, 2, 3. Se eu quiser entrar nessas construções aqui, eu tenho obrigatoriamente que abrir a porta. Se porventura na hora de andar eu tiver um zumbi na mesma área que eu aqui, vamos supor que a gente tá aqui, eu preciso andar. Eu vou gastar uma ação pra cada zumbi que tá nessa área. Ou seja, se eu quiser vir pra cá, eu vou gastar 1, 2, 3. Então se eu quiser vir pra cá, em vez de eu fazer uma, eu vou gastar 1, 2, 3. Então minhas 3 ações já gastei porque eu gastei aqui. Se de repente tivesse mais um zumbi aqui, eu gastaria 2 ações, a minha terceira acabaria parando aqui. Se eu tiver 3 zumbis aqui, com 3 ações eu não consigo sair daqui, obrigatoriamente eu vou ter que tentar bater neles. E aí, se eu quiser abrir uma porta, o que eu faço? Na cartinha aqui, ele tem um símbolo de porta, tá vendo? Então aqui eu falo que eu tenho que rolar o dado pra tentar abrir a porta. E a rolagem de dados, a gente segue o que tá escrito aqui nessa carta. E aí, ou seja, eu tenho que rodar um dado e tentar tirar 4 ou mais pra abrir a porta. E faz barulho, tá? Então eu pego um dado e na minha ação eu vou e tento rodar o dado. Se eu errar, eu posso gastar mais uma ação para rolar o dado de novo, assim vai indo até eu gastar minhas 3 ações para tentar abrir a porta. Se todas fracassarem, eu não consegui abrir a porta, não saí do lugar, e para cada vez que eu bati na porta eu fiz um barulho aqui. Se de repente eu consigo abrir de primeira a porta, eu ainda tenho mais 2 ações e a porta abre e a gente coloca aqui a fichinha que a porta abriu. A partir desse momento a gente tá livre para entrar e sair dessa construção quando a gente quiser. Tem algumas cartas, tipo essa daqui, que a gente não precisa rolar dado para abrir a porta. A gente simplesmente gasta uma ação e fala, vou abrir a porta. Ele vai lá e abre sem precisar rolar o dado. Mas nesse caso aqui, quando a gente consegue abrir a porta, aí tem um porém. Toda vez que a gente abre uma porta pela primeira vez, ou seja, a construção aqui tá desse jeito, para cada área dentro da construção, a gente vai fazer o surgimento de um zumbi. Então a gente vai puxar uma cartinha aqui de zumbi, e aqui para essa área, ó, nasceu, e a gente tem que olhar aqui qual nível que a gente tá. Então nasceu um corredor. Um corredor são esses carinhas aqui, que é o runner. Então a gente coloca um aqui. E aí essa carta a gente descarta ela. Para a próxima área aqui, vai nascer o quê? Um lerdo. Um lerdo é um zumbi normal ali. Aí a gente pega e coloca aqui. Então toda vez que a gente abrir qualquer construção, vai nascer um zumbi. Vamos supor aqui, nesse prédio aqui, que ele tenha 2 portas. Se a gente abre uma aqui, a gente vai fazer o nascimento para todas elas. Se a gente abrir essa aqui, não tem problema, porque essa daqui já foi aberta. A gente já descobriu os zumbis que estavam ali dentro. E essa regra serve toda vez que a gente for entrar numa construção nova. Então imagina que os zumbis estavam escondidos lá dentro. Quando a gente abriu a porta, eles acordaram, né? Então tá
muito cuidado quando isso acontece. Uma outra ação que a gente tem também é fazer a busca, né? A gente só pode fazer busca dentro de construções e desde que não tenha nenhum zumbi aqui dentro da área, tá? Vamos supor que os zumbis estão aqui atrás e a gente tá aqui. Para fazer uma busca, a gente fala, vou fazer uma busca. A gente vai lá, puxa uma carta aqui do topo da pilha de equipamento, pega o equipamento e a gente pode ou colocar na mochila, e aí a gente deixa aqui, ou então a gente coloca a carta na mão. A gente só pode usar as cartas que a gente tá com ela na mão. Se de repente você quiser usar uma arma que a gente tá na mochila, a gente precisa gastar uma ação para reorganizar nosso inventário, para pegar a carta que a gente tava na mochila e colocar na mão. Então, na hora que a gente faz uma busca, a gente tá livre para reorganizar como a gente quiser. Então, sempre que faz uma busca, é importante aqui ter em mente o que a gente vai seguir com o jogo. Importante dizer também que a gente só pode fazer uma busca por turno por personagem. Então, mesmo que o personagem ainda tenha 4 ações sobrando, a gente só pode fazer uma busca. Porém, tem uma cartinha aqui que é a tocha. Se a gente estiver segurando a tocha na mão, na hora de fazer uma busca, a gente pega 2 cartas. Olha lá, compre 2 cartas ao procurar. A gente continua fazendo uma busca por turno, só que em vez de puxar uma carta, a gente puxa 2. Isso é muito bom. E aí, como eu falei, pra gente pegar um objetivo, normalmente a gente gasta uma ação pra pegar esse objetivo. E dependendo da missão, normalmente quando a gente pega o objetivo, a gente sobe 5 pontos de experiência. Sempre ficar atento aqui pra subir os pontos. E quando a gente pega o objetivo, simplesmente a gente ou põe de lado, ou põe na ficha do personagem. E aí depende da missão. Tem missão que, cada personagem tem que pegar um objetivo. Tem missão que simplesmente, só pega os objetivos e sai do jogo. E agora, como que faz um combate, né? Combate, a gente primeiro, vamos entender aqui o que a carta, ela faz. Então aqui é uma carta que, se a gente tiver 2 martelos, a gente pode deixar os 2 na mão. E aí a gente pode, com uma ação, usar os 2 martelos juntos. Aqui ele diz que a carta, ela tem que estar na nossa mão pra gente usar ela. Aqui é o símbolozinho para abrir porta, né? Aqui, esse símbolozinho, ele fala que esse equipamento, ele não faz barulho quando a gente ataca ele, a não ser que é para abrir porta, aí faz barulho, mas nesse caso a gente não faz. Aqui é o range que a gente tá. O 0 quer dizer o quê? Que o zumbi tem que estar na mesma área que a gente para fazer esse ataque. Aqui é quantos dados que a gente vai usar para fazer o ataque. Aqui é o resultado do dado e aqui é o dano que essa arma causa. Ou seja, essa arma causa 2 de dano. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho 2 zumbis aqui nessa área. Eu posso rolar um dado só. Um dado corresponde a praticamente um zumbi. Então, se eu pegar e virar aqui, eu tirei um 6. Eu precisava de um 4. Então, eu posso escolher meu alvo. Só que eu só posso escolher um deles para atacar. Então, eu gasto uma ação e faço esse ataque. Na hora que eu matar aqui o zumbi, eu subo um de nível. Se eu tiver mais alguma ação sobrando, eu posso virar aqui. Se eu errar no caso, nada acontece. Eu falhei nessa ação. Se de repente eu tivesse esta arma aqui na mão, eu rodo 5 dados. Ou seja, eu posso matar até 5 zumbis na mesma área que eu tô. Só que eu tenho que tirar uns 5 ou mais aqui para poder matar eles. Mas mesmo assim, né? A gente pega, a gente consegue fazer a limpa aqui quando a gente tiver muito zumbi perto. Mas aqui no manual, ó, tá muito bem explicado tudo isso que eu falei aqui das armas, né? Então tem as armas de perto, né? Que é onde tá na mesma posição. Tem as armas de alcance e tem os feitiços também. Nas armas de alcance, por exemplo, eu não posso atirar no zumbi que tá na mesma área que eu. É no mínimo 1 a 3. Ou seja, se esse zumbi ele tá aqui e eu estou aqui, 1, 2, 3. Eu consigo acertar ele nessa distância. Se eu tivesse aqui, eu já não consigo acertar ele, porque 1, 2, 3, 4. Ele tá a 4 de distância de mim. Então é de 1 a 3 que eu consigo acertar ele. E aí eu rodo um dado, com 3 ou mais só de resultado eu já consigo acertar ele. Pode ver que essa carta de alcance, ela não tem esse símbolozinho aqui de espadinha, ou seja, eu só posso segurar uma dela aqui na mão. Os feitiços é praticamente igual aqui, as regras de distância aqui de uma arma de alcance. Tem algumas armas de alcance que dá pra fazer um alcance na mesma área que você tá. Então, por exemplo, uma bola de fogo, eu posso usar ela tanto na mesma área que eu tô, quanto numa área à distância aqui. E aqui nesse caso, rodo 3 dados. Lembra que eu falei? Cada dado corresponde a um zumbi. Então eu posso matar até 3 zumbis com uma bola de fogo. E aí, pra fazer um ataque à distância, tem uma regrinha meio chata aqui. Por exemplo, se o zumbi ele tá aqui e eu estou aqui, eu não enxergo ele, porque tá na vertical. Meu ângulo de visão é sempre linhas retas, ou seja, eu enxergo pra cá, tá? No caso que eu tô aqui, pra cá. Só que esta porta está fechada, ou seja, eu não tô enxergando nada aqui. Pra dentro de construção, eu só enxergo uma área só à distância, ou seja, eu consigo enxergar esse zumbi aqui. Só que se esse zumbi estiver aqui, eu não enxergo ele, porque tem uma porta aqui dividindo aqui, então eu não consigo enxergar ele. Aqui na rua, aqui tá tranquilo. Aqui, se eu tiver aqui, eu consigo enxergar ele tranquilamente aqui, porque não tem nada obstruindo minha visão aqui. Mesma coisa, como tem uma parede aqui, obviamente eu não enxergo ele aqui dentro. Vamos supor aqui que eu tenho todos esses zumbis aqui na mesma área aqui, ó, um de cada tipo. Então a gente tem aqui um zumbi lerdo, que é esse simplesinho aqui. Tem o runner, que ele corre. Tem o bruto, ou balou. Nas primeiras versões era o gordo. Tem o necromante, que é esse carinha aqui. Só tem um desse em jogo. E tem a abominação, é o mais chatinho, o mais difícil, já vou falar dela. Tem esses 5 tipos de zumbis aqui. Se a gente tá na mesma área aqui do personagem, por um ataque de
de perto, eu posso escolher o alvo que eu quiser. Então, daqui bem tranquilo, sem problema. Agora, se for um ataque à distância, vamos supor que eu vou usar aquele arco aqui para fazer um ataque aqui. Então, existe uma ordem de prioridade dos alvos. Então, primeiro é os lerdos, depois são os brutos aqui, junto com a abominação, depois é o runner e por último é o necromante. Então, quando você faz um ataque à distância, é sempre esta ordem que a gente segue. Na última página do manual tem um resuminho aqui de tudo que eu tô falando e aqui tem a ordem aqui de prioridade, tá? Então, não tem como se perder. Se de repente eu acertar ali com sucesso, a primeira coisa que eu vou matar aqui vai ser um lerdo. Na sequência seria um bruto ou abominação, depois um runner e por último aqui um necromante. Isso se eu acertar. Se porventura tiver um sobrevivente na mesma área de um zumbi, vamos supor aqui que eu tenho aqui um lerdo, um runner e um sobrevivente. E eu vou fazer um ataque à distância aqui. E aí eu rodo um dado. Se eu acertar o dado, ordem de prioridade, vai pegar o lerdo. Se eu errar o dado, eu vou acertar meu amigo. Isso é uma regra muito chata do Zombicide, que sempre quando a gente erra o resultado, a gente acerta nosso amigo. E aí ele vai tomar 1 de dano aqui. Então tem que tomar muito cuidado com o ataque à distância. Se for um ataque de perto, como ele escolhe o alvo, mesmo se você errar ali, não tem problema, ele não vai acertar nosso amigo. Mas ataque à distância, ele tem esse fogo amigo que a gente fala, né? Então tomar cuidado com esses ataques à distância. Para matar o zumbi, tanto o lerdo quanto o runner, com 1 de dano aqui, que é a caveirinha aqui, a gente mata eles. Matando eles, a gente sobe 1 ponto aqui. O necromante também, a gente só precisa dar 1 de dano nele, ele também já morre. Agora, o bruto, só uma arma de 2 de dano, ou seja, esse arco aqui, ele já não consegue matar, ele só dá 1 de dano. E o dano, ele não é incremental, ou seja, não adianta nada eu usar 3 ações, acertar 3 flechas nele. Ah, mas eu teve 3 de dano. Não, é 1 só de dano que ele causa, então a arma tem que causar 2. Ou seja, o martelo, ele já consegue matar o bruto, então o martelo é a única arma inicial que consegue matar esse carinha aqui. Agora, a abominação, ela precisa de uma arma com 3 de dano para matar ela. E infelizmente, nesse Zombicide aqui não tem nenhuma arma com 3 de dano. Ah, mas como é que eu mato a abominação então? Você pode fazer ali um fogo do dragão. É tipo um coquetel molotov. Basicamente, a gente tem que juntar 2 cartas aqui, que é jogar uma bilis do dragão e depois que jogou essa bilis, a gente joga uma tocha. É pega fogo, todo mundo que tá na área ali vai morrer. Então, só desse jeito a gente consegue matar a abominação. O anão, ele até consegue matar a abominação, só que só quando ele chegar no nível vermelho, tem essa habilidade aqui de que ele dá mais 1 de dano no corpo a corpo. Ou seja, quando ele tiver aqui, eles podem escolher essa habilidade aqui mais 1 de dano, ou seja, todas as armas dele vai somar mais 1. Então, esse machado aqui vai começar a dar 2 de dano e esse martelo aqui vai começar a dar 3 de dano. Só que até chegar no vermelho, demora muito. A melhor forma de matar uma abominação é realmente tentar pegar as 2 cartinhas aqui para formar esse fogo do dragão. Tem até uma fichinha aqui que quando a gente joga a bilis, vamos supor que eu vou jogar a bilis aqui, a gente coloca essa fichinha aqui e quando a gente joga a tocha nela, a gente vira e aí tudo pega fogo. E aí o fogo fica por um turno só, tá? Então naquele turno, todo mundo que tava na área que foi jogado esse fogo do dragão vai morrer, mas no turno seguinte, limpou a área aqui e aí todo mundo já pode andar aqui normalmente. Aqui também mostra qual o dano mínimo para matar esses personagens e quantos pontos de experiência. Então para cada zumbi que você mata é 1 ponto, porém a abominação quando você mata ela, você ganha 5 pontos de experiência. Conforme você for fazendo os ataques e tudo, não esquece de ir vendo aqui na fichinha o que foi fazendo barulho e tal. Vamos supor que aqui fez barulho quando a gente foi abrir a porta, aqui a gente fez um barulho aqui. Cada personagem já corresponde a um barulho mesmo. E aí, depois que eu fiz as 3 ações com o anão, aí o próximo personagem ele também vai fazer as 3 ações. Ele pode fazer o que ele quiser. Então a Ena que ela pode andar 3, ela pode entrar aqui, fazer uma busca, ela pode tentar abrir uma porta, ela pode tentar matar zumbi. Por isso que eu falei, quanto mais personagens joga, o jogo fica mais extenso, obviamente, porém fica mais fácil, porque são mais personagens ali pra atacando os zumbis, né? Tem umas cartas também de encantamento, que aí basicamente ele fala aqui o que tem que fazer aqui pra encantamento funcionar. Tem as cartinhas aqui, por exemplo, de escudo e de armadura também, e aí o anão aqui, por exemplo, ele pode segurar esse escudo aqui, e a Ena aqui, apesar daqui tá falando que ela pode segurar uma adaga, ela também pode armazenar uma armadura aqui, por causa do símbolo de armadura, tá vendo? Então a Ena pode ter uma armadura ali, isso até previne de repente um dano futuro que a gente vai sofrer. E agora, na ação dos zumbis, o que eles fazem, né? Então os zumbis só fazem uma ação por turno, que é o que? Eles vão andar em direção aonde eles estão vendo o sobrevivente. Se eles não estiverem vendo nenhum sobrevivente aqui, eles vão aonde tá fazendo o maior barulho mais próximo, ou seja, se a gente fez barulho tentando abrir essa porta, eles não estão vendo nenhum sobrevivente aqui, esse carinha aqui, nos turnos dele, ele vai vir pra cá, tá? Mas lembrando também que cada sobrevivente faz um barulho aqui também. Mas vamos supor que a gente tem essa situação aqui, então ele vai tentar vir pra cá. Ele veio pra cá, ele não vai me atacar, porque ele só fez uma ação por turno. Agora vamos supor que se ele já tivesse aqui junto comigo, ele vai me atacar. O zumbi a gente não
precisa rodar dado, ele sempre vai dar esse ataque. E aí a gente vê se a gente consegue defender. O anão, se ele estiver segurando um escudo, tem a chance dele se defender. Então a gente rola um dado aqui, e aí com o resultado que o dado fala, a gente vê se a gente consegue defender ou não. Se a gente errar o dado, a gente sofre esse dano. Se a gente der sucesso no dado, a gente consegue prevenir esse dano. Praticamente o zumbi, ele vai fazer o ataque, e se não tem ninguém para atacar, ele vai andar em direção aos outros sobreviventes. O runner, ele tem duas ações, tá? Então eles podem andar duas, ou se ele estiver aqui na mesma casinha, eles podem atacar duas vezes, ou eles podem andar e atacar, ou eles podem atacar e andar. Então ele tem duas ativações. E a mesma coisa aqui vale para todos os outros tipos de zumbi, seja o bruto ou seja a abominação. Só que a abominação, quando ela faz um ataque, ela ainda dá um de dano, só que não tem rolagem de armadura. O dano dela é sempre com sucesso. O necromante, ele tenta sair do tabuleiro, então ele não vai em direção aos sobreviventes, ele vai em direção à saída mais próxima de onde ele tá. Se ele estiver aqui no caso, a saída mais próxima é para cá, enquanto os outros zumbis vão vir para cá. Depois que todos os zumbis fizeram os ataques ou fizeram as movimentações, aí tem agora a entrada dos zumbis, que aí para cada ponto desses aqui, a gente vai puxar uma cartinha dessa. Então a gente escolhe uma ordem para seguir, então vamos supor essa daqui primeiro. Então a gente vai puxar, olhando aqui onde a gente tá como nível, nesse ponto aqui vai nascer 2 lerdos. Então a gente, da nossa caixinha ali, a gente pega 2 lerdos, coloca aqui onde ele nasceu, e aí essa carta é descartada. Na próxima aqui, nasceu um bruto, então a gente pega um bruto e coloca aqui, e aí os zumbis vão entrando no tabuleiro dessa maneira. Então para entrar, é sempre pelas entradas, ou quando a gente abre uma porta aqui de construção. Tem algumas cartas, tipo essa daqui é zumbis em dobro. Vamos supor que no próximo turno a gente puxou ela aqui. Nesse ponto aqui não vai nascer nada, porém nesse daqui a gente vai puxar 2 cartas. Então nesse caso aqui, uma delas não nasceu ninguém, o que é muito bom, porém a outra nasceu um necromante. Se ele não tivesse em jogo ainda, a gente colocaria uma fichinha dessa de necromante aqui. Quando o necromante entra, automaticamente ele entra junto com zumbis, e a gente puxa mais uma carta, ele veio junto com esse zumbi aqui. Se vocês repararem, agora ficou 3 pontos de nascimento, né? E aí o que acontece? Lembra que eu falei, o necromante, ele quer sair fora do tabuleiro. Se ele conseguir sair aqui no turno dele, esse ponto dele aqui, ele vira fixo, e automaticamente a gente vai ter 3 pontos de entradas de zumbi. Só que se a gente conseguir matar o necromante, a gente pode escolher qualquer um dos pontos aqui de entrada para eliminar. A gente pode eliminar o ponto dele mesmo, ou a gente pode simplesmente falar assim, não, quero tirar esse ponto daqui. E aí o ponto que ele tava aqui de entrada dele, ele vira aqui para um ponto fixo. Tem que tomar um pouco de cuidado com ele, porque se a gente juntar 6 pontos de entrada, automaticamente a gente perde. Inclusive, quando a gente abre uma construção, pode ser que venha um necromante daqui de dentro, porque ele abriu o chão assim e ele saiu de dentro dele. Então, tomar bastante cuidado aqui de quando puxar as cartinhas do necromante. E aí, é sempre importante estar todo mundo equilibrado no jogo, porque vamos supor aqui que meu anão, ele tá no nível amarelo, só que minha Ena aqui, ela ainda tá no nível azul. Se a gente puxar uma carta aqui de entrada, se um sobrevivente já estiver no nível seguinte, a gente já vai puxar aqui o próximo nível. Então, quanto mais níveis a gente for subindo, mais difícil o jogo vai ficando. Então, é sempre importante aqui estar todo mundo equilibrado nos níveis. Tem algumas cartas que a gente puxa, que aí pode ser que, de repente, todos os lerdos ganham uma ativação extra. Não vai nascer ninguém, porém, ele vai acabar andando uma, ou então se ele já tá aqui, ele acaba atacando de novo. É uma ação a mais que um zumbi acaba tendo, né? Se porventura a gente puxar a abominação e ela já estiver em jogo, a abominação, ela acaba ganhando uma ativação extra, então ela vai acabar andando ou ela vai acabar batendo. Tem bastante zumbi aqui que vem no jogo, mas acontece, e é bem comum isso acontecer, do tabuleiro ficar cheio de zumbi e acabar os zumbis aqui na hora da gente for comprar. Se porventura a gente puxar uma carta e falar que a gente tem que trazer um zumbi em jogo e não tiver mais zumbi pra comprar, a gente coloca os zumbis que tem aqui na caixa ainda no jogo, e todos os zumbis em jogo acabam tendo uma ativação extra. Por exemplo, aqui se a gente tivesse no nível laranja, 5 lerdos pra gente colocar. Se não tivesse 5 lerdos, se tivesse só 3, a gente colocaria os 3 em jogo, e todos os outros lerdos que estivessem em jogo, eles iam ter uma ativação extra. Por isso que é sempre bom ir matando os zumbis aqui e limpando a mesa. E aí depois de fazer a ativação ali dos zumbis, que seria o último passo deles, aí tem aquele fase final, que a gente tira essas fichinhas aqui de barulho aqui do tabuleiro, e aí volta de novo pro turno dos sobreviventes. Então praticamente a ordem do jogo é essa, e vai desenrolando dessa maneira. E como é que realmente ganha o jogo? Aí depende da missão. A missão de repente fala, pegando todos os objetivos, já ganha o jogo. Ou então, se tem uma saída ali, saindo por aquele ponto, a gente também ganha o jogo. E aí depende muito da missão. E como é que a gente perde? A gente perde se tiver aqueles 6 pontos de entrada em jogo, por causa do necromante, ou então se todos os sobreviventes morrerem. Morrendo todos, aí realmente não tem o que fazer. E os sobreviventes, eles não viram zumbi. Quando eles morrem, realmente não tem mais o que fazer. E aí, falando ali dessas fichinhas de cripta, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, tem aqui como se fosse um alçapão, né? Então vamos supor que a gente vai colocar aqui e a outra aqui. Aqui tá fechado. E aí a gente
tem aquelas cartinhas, que normalmente elas são as melhores cartas do jogo, né? A gente embaralha elas e aleatoriamente a gente coloca dentro da cripta. Vamos supor que a porta tá aberta aqui e tal, e a gente quer entrar nela. Então a gente gasta uma ação pra vir pra cá, aí a gente gasta mais uma ação pra abrir a cripta, a gente empurrou aquela pedra aqui, a gente gasta uma ação pra entrar nela. A cripta, ela não nasce zumbi ali dentro, tá? Diferente de uma construção que normalmente nasce zumbi quando a gente revela, a cripta não, ela tá sempre limpa ali. E dentro da cripta a gente não pode fazer busca, justamente porque já tem um baú do tesouro aqui e já tem aqui uma cartinha que a gente pode pegar ela. A cripta funciona dessa maneira. Praticamente tudo que vocês precisam saber para jogar o Zombicide é isso. Claro que depende da versão ali, se é uma versão faroeste, a versão moderna ou do espaço, muda uma regrinha ou outra, mas para essa versão é isso. Como eu falei aqui no manual, tem todas as habilidades aqui no final, né? Durante o jogo é super comum a gente vir e tá sempre consultando aqui o que faz cada uma delas. E aqui na última página também, todas as fases aqui, tudo que eu falei. Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode se mover, pode procurar, abrir uma porta, reorganizar, trocar, as ações de combate, encantamento, pegar um objetivo, fazer barulho. Nos zumbis aqui, é quando eles se movem, é quando eles atacam, quando tem as entradas deles, né? A ordem de prioridade aqui, aí, mas no decorrer ali das jogadas, a gente acaba decorando isso aqui bem facinho. E é isso aí, então, gente. No próximo vídeo aqui, eu vou fazer essa missão tutorial aqui, que é a missão 0. Vou fazer uma jogatina completa dela aqui com vocês, pra vocês verem como realmente é o jogo. E no próximo vídeo também, eu tenho a versão faroeste, e aí eu vou falar também como que joga ele e as regrinhas dele, tá bom?